Oiê, eu sou Rafael Vicente e aqui nessa caixinha eu tenho algumas dúvidas. Mas que dúvidas, Rafa? Aquelas dúvidas que os meninos têm sobre aquele assunto. Quando nós meninos devemos procurar o urologista? Não existe, Rafael, uma resposta objetiva para isso, porque cada menino ele vai entrar na puberdade em uma certa idade. Tem meninos que vão iniciar essa puberdade com 12 anos, outros vão iniciar com 13, outros vão iniciar com 14, e a gente tem que respeitar isso. O importante é que os pais e o próprio adolescente entenda que iniciaram as mudanças no seu corpo provenientes, do início da produção de testosterona. Esse é o momento de procurar um urologista para saber se o crescimento está adequado, e aí vem as dúvidas da adolescência, E aí é onde tem o melhor momento do urologista realmente fazer esse approach, com o adolescente, e seguir com ele aí durante o seu desenvolvimento. Muito obrigado, doutor. Segunda pergunta aqui pro senhor. Quais problemas poderiam ser evitados se fôssemos ao urologista com frequência? Rafa, essa é a questão. Os meninos não vão com frequência ao médico e não vão com frequência ao urologista. E aí eu aproveito para falar sobre a campanha #VemProUro, que é a campanha de conscientização da saúde dos adolescentes masculinos, que foi uma campanha lançada pela Sociedade Brasileira de Urologia. E essa campanha é exatamente para falar para os meninos adolescentes, para os pais desses meninos, a importância de também levar esses meninos para uma consulta médica, para um urologista, onde o urologista ele pode falar dos mais diversos assuntos, pode falar de drogas, do cigarro, do uso do álcool, do abuso do álcool. O urologista, por exemplo, ele pode fazer uma detecção importante de uma doença super prevalente no menino, que na adolescência, que é a varicocele. A varicocele é uma doença muito relacionada à infertilidade, é a principal causa de infertilidade masculina, e quando a gente faz uma detecção precoce da varicocele, o urologista ele consegue entender se pode ser apenas avaliada anualmente, acompanhada a doença, ou eventualmente até ser submetido esse menino a uma cirurgia de correção da varicocele. Então, veja quantos benefícios nós temos quando o menino adolescente ele procura o médico, ele vai no médico, ele cria a cultura de ir ao médico, E o urologista é o médico do homem de todas as idades. Tem uma forma correta de utilizar a camisinha e por que devemos usá-la em todas as relações sexuais? Rafael, essa é uma pergunta tão simples, Como a forma correta de usar a camisinha ou preservativo. Mas você sabia que cerca de 30% dos meninos não sabem colocar preservativo de uma maneira correta ou nunca viram a colocação de um preservativo? Quando se pega um preservativo, evitar abrir com dente e evitar abrir com tesoura, que isso pode danificar o preservativo logo na abertura, E na hora do rala e rola ali, mais no escurinho, não se percebe e coloca já um preservativo danificado. Uma outra coisa muito importante, sempre colocar o preservativo com o pênis realmente bem endurecido, bem ereto, E quando for desenrolar o preservativo, a camisinha no pênis, sempre ficar apertando a ponta do preservativo para evitar que haja ali um pouco de ar, porque esse ar ele faz com que haja um rompimento, uma ruptura mais fácil do preservativo na hora do relacionamento. Evitar também as vaselinas e os lubrificantes à base de petróleo, porque isso prejudica o material da camisinha. Sempre preferir, por exemplo, os lubrificantes à base de água. E também na hora de retirar o preservativo, tirar o preservativo logo depois da ejaculação, porque o preservativo ele não foi feito para mais de uma ejaculação, E na hora de retirar o preservativo, evitar que haja vazamento do líquido e também depois dar um nó no meio do preservativo para esse líquido não vazar e desprezar no lixo e não no sanitário. Quais são os cuidados essenciais que devemos ter na primeira vez? Essa é uma questão bastante interessante de ser respondida. Primeiro, o uso do preservativo. O uso do preservativo ele é essencial em qualquer relacionamento sexual. Mas o mais importante, Rafael, é respeitar o seu momento. Respeitar o momento de que, eventualmente, eu ainda não estou pronto, eu não me sinto maduro o suficiente para entrar num relacionamento sexual. Ou que eu estou pronto, sim, eu desejo e eu preciso muito respeitar o meu parceiro ou a minha parceira. É importante que se haja um respeito, com muito carinho, com uma troca de energia boa, e sempre respeitando o limite do outro. Eu acho que isso é o principal nesse momento. O essencial, é ter vontade, de fazer, se respeitar, ter a vontade de ter um relacionamento sexual
e respeitar muito o próximo, sempre com muito carinho, né, com muito afeto nesse momento que é tão íntimo. A masturbação pode trazer algum problema para a saúde? Doutor, pelo amor de Deus, fala que não! De forma alguma, né? A masturbação é maravilhoso, quer dizer, é a maneira que a gente tem de descobrir o nosso corpo, em especial nesse período da adolescência, né, onde tudo é muito novidade. E não existe número mínimo ou número máximo, né, de vezes, basta ter a vontade, né? Ela ajuda na descoberta do seu próprio corpo, na descoberta de pontos que dão mais prazer, né? Ajuda muito nessa maturidade sexual, sim. A gente precisa falar bastante de masturbação, porque é algo muito bem-vindo, tanto para as mulheres quanto para os homens, tanto para as meninas quanto para os meninos. Tem uma forma correta de lavar o pênis? Vou até pegar a caneta, pode falar, doutor, que eu vou anotar. Essa é uma pergunta muito comum, viu, Rafael, no consultório do urologista. Como é que eu faço para lavar meu pênis? Existe uma maneira adequada, ideal? E existe, né? Em especial naqueles meninos que têm o prepúcio, que não foram circuncisados, que é a grande maioria. Eles têm que retrair o prepúcio, e aí, retraindo o prepúcio, deixar a água, né, cair bastante ali na glande, na região do prepúcio que foi retraído, com sabão, lavar bem, né, e depois passar bastante água para tirar todo o sabão. Mas o mais importante disso é que, saindo do banho, né, secar muito bem, para que não fique úmido e quando haja quando haja a volta do prepúcio, não crie ali uma umidade interna e faça com que, por exemplo, haja aparecimento de fungos, como uma doença chamada candidíase, que dá coceira, dá ardência, é muito incômodo, né? A gente sabe que o pênis, com uma boa higiene, diminui bastante, por exemplo, o risco de câncer de pênis. É muito importante, sim, a higiene local, porque isso só traz saúde. A pornografia pode ser perigosa para a nossa atividade sexual? Por quê? A pornografia, em especial agora nos últimos 1 ano e meio, com a entrada da pandemia, cresceu bastante, né, no mundo dos adolescentes. A pornografia ela pode sim trazer um impacto negativo nesse processo inicial dos relacionamentos sexuais. Exatamente porque a pornografia ela traz uma imagem muito estereotipada de uma relação sexual. E, além disso, os próprios atores também são muito estereotipados, com uma beleza física ou dotados de uma beleza física que não são facilmente encontrados, né, entre os nossos pares, entre os nossos amigos, entre os nossos relacionamentos. E isso pode sim se traduzir numa frustração quando o adolescente ou adolescente, né, quando o casal se encontram para um relacionamento sexual. Então isso sim não é algo bem-vindo, né? Então a pornografia em excesso e mais se espelhar em atores ou nos meios de relacionamento sexual visto nos filmes pode sim trazer uma certa insatisfação, uma certa ansiedade em algo que não deve ser, né? A gente tem que respeitar as nossas características corporais, tem que respeitar, né, o nosso parceiro, né? E não se espelhar em algo fantasioso que é o mundo da pornografia. O tamanho realmente importa? Ninguém mandou não, aqui tá vazio, eu que tô perguntando. Você sabia que essa é uma verdadeira preocupação dos adolescentes do sexo masculino? Sim, o tamanho do pênis, né? Puxa vida, meu pênis é tão grande quanto do meu colega, quanto do meu amigo. E o que a menina vai achar do tamanho do meu pênis quando eu for ter uma relação sexual? Sim, isso aflige bastante. Mas aí a gente se sai com uma resposta muito boa, né? Mais vale um pequeno brincalhão do que um grande bobalhão. O tamanho do pênis, né, da gigantesca maioria dos adolescentes vai ser absolutamente normal, a não ser que haja alguma doença, né, relacionada já desde o nascimento em relação, né, ao tamanho do pênis, mas de modo geral, né, eu volto a repetir, né, mais vale um pequeno brincalhão do que um grande bobalhão. Qual a responsabilidade dos meninos e o que eles também devem fazer para evitar uma gravidez indesejada? Ou seja, evitar que você tenha um Enzo ou uma Valentina. Quando o menino e uma menina resolvem ter uma relação sexual, os dois são responsáveis por aquilo que estão fazendo. E o uso do preservativo é fundamental, né? Do lado das meninas, também muitas já começam a utilizar algum método contraceptivo hormonal, como as pílulas anticoncepcionais. Quando um casal de adolescentes inicia um relacionamento sexual, né, isso seja realmente sim uma fonte de preocupação, né? E que essa fonte de preocupação seja uma fonte de proteção, porque é muito cedo, não é o momento de engravidar, não é o momento de ter filhos, é o momento de curtir a liberdade, é o momento de curtir a adolescência, né? De estudar, de passear, né? De fazer festa, de fazer farra, assim.
O que é PrEP? E ela deve ser o único método usado para se proteger de STs? Você sabia que 35% dos meninos hoje não usam preservativo nos seus relacionamentos sexuais? Falar de PrEP, que nada mais é do que uma profilaxia pré-exposição ao vírus do HIV, é falar assim de uma maneira de um método que nós podemos reduzir a infecção, em especial em alguns subgrupos que se colocam em maior risco de ter a infecção pelo HIV. E a profilaxia pré-exposição pode, dependendo do seu uso, diminuir até 50% o risco de contaminação. A PrEP, ela não serve, por exemplo, para prevenir outras doenças, outras infecções sexualmente ativas. E nós temos várias para citar, né? Como a clamídia, como a gonorreia, o próprio HPV. Então, a PrEP ela serve para alguns subgrupos populacionais que se colocam em maior risco de adquirir o vírus do HIV, mas o ideal sempre é que sempre esteja não como um método único de prevenção, mas associada a outras, como, por exemplo, né, o uso do preservativo, o uso da camisinha. Muito obrigado, doutor. O senhor arrasou.